Oi, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar as minhas orientandas a escreverem a parte da metodologia enquanto eu saio de férias. Então, lembra por onde a gente deve começar a metodologia? Lembra da Alice no País das Maravilhas? Lewis Carroll, que é o escritor daquele livro, né? Na verdade é um pseudônimo e ele era um matemático. Então tem um monte de coisa interessante sobre ciência que tem naquele livro, né? E a que eu gosto mais é a seguinte: lembra quando a Alice se dá conta que está perdida? Bom, isso é um passo importante que um cientista tem que ter, né? É perceber que não sabe alguma coisa que quer saber, né? Então, quando a Alice vem caminhando, conhece, vê o gato pela primeira vez, o gato fala um monte de coisas que para ela parecem sem sentido, e ela que já está confusa fica mais, e aí pergunta pro gato, para tudo, eu só quero saber qual caminho que eu devo seguir, porque tem uma estrada com 3 caminhos, né, se dividem e o gato está no meio. E o gato diz, ué, para onde é que você quer ir? E ela, não sei. Ele, bom, então qualquer caminho serve. Então, se você ainda não sabe para onde quer ir, ou seja, se você não tem bem formulado sua pergunta de pesquisa, não adianta assistir esse vídeo, né? Mas as minhas orientandas já têm, porque a gente passou muito tempo fazendo isso. Então, elas já têm uma boa pergunta e esse é o primeiro passo para fazer uma metodologia, né? Por quê? Porque a metodologia vai ser o quê? O caminho que você vai usar para chegar onde você quer, né? Então, qual é a melhor metodologia? A melhor metodologia é aquela que te ajuda a responder a tua pergunta, né? Não tem melhor metodologia, né? Mas existe uma estrutura básica que você deve seguir. Então, assim, é claro que você precisa ter referências, precisa ler os textos de metodologia, mas no caso das minhas orientandas, os trabalhos que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer pesquisa qualitativa por causa da natureza da pesquisa, da pergunta que elas decidiram trabalhar, né? A pergunta que elas querem levar. Então, mas a gente diz numa monografia que, de forma geral, o que você precisa? Você precisa descrever detalhadamente os passos que você pretende dar. Eu penso que não é muito importante nesse momento ficar falando de metodologia, epistemologia, ontologia, né? Eu acho que isso no início, numa monografia, nos primeiros trabalhos de investigação científica, o orientador tem que tomar um pouco para si essa responsabilidade e não deixar o aluno fazer coisas que realmente não combinem, porque não é que exista metodologia errada, mas existem coisas que não combinam umas com as outras muito bem, né? Mas a gente já decidiu o que a gente vai fazer por causa das perguntas de pesquisa. A gente vai fazer então análise de discurso, né? Então a primeira coisa é apresentar o tema. Você precisa apresentar o tema na sua metodologia. Em vez de ficar dizendo que a pesquisa é descritiva, quanto a fins, não sei o que, quanto a meios, não, você precisa seguir um roteiro mínimo. Quer dizer, de forma clara, qual é o teu tema, né? Você tem que justificar e contextualizar ele um pouco na atualidade. Isso pode estar lá na introdução, mas tem que estar em algum lugar do trabalho. Depois você vai apresentar o recorte do tema. Também pode estar lá na introdução, mas pode estar na metodologia se você não fez na introdução. Mas o que quer dizer isso? Bom, o tema é muito grande, eu quero trabalhar a fome no mundo. Bom, a fome no mundo é muita coisa, não dá para eu fazer isso, por mais que eu tenha boa vontade, né? Então, bom, que tal a fome num bairro de Niterói, certo? Você concorda que é um passo, né? É um passo, né? Então, a gente vai fazendo assim, de passinho em passinho, né? Então, a gente apresenta o recorte do nosso tema, né? Você tem que explicar de forma clara para o leitor como é que você escolheu esse pedaço desse universo todo do tema para estudar, né? Porque explique claramente como você delimitou esse pedaço do tema, ou seja, olha, me interesso, por exemplo, né? Uma das minhas orientandas se interessa por assédio moral e sexual, principalmente dos clientes para com os funcionários de recepção e de governança na hotelaria. Bom,
Assédio moral e sexual vindo de cliente para servidor é uma coisa muito ampla, então a gente já recortou um pouco para funcionários de governança e recepção na hotelaria. Está recortado, né? Está ficando recortado. Ela ainda pode recortar mais, porque ela pode fazer no Rio de Janeiro, no Brasil, porque concorda que pode ser que funcionários no Irã, funcionários na Rússia, funcionários na Suécia percebam menos ou mais por motivos culturais ou sofram de fato menos ou mais assédio moral, sexual por motivos culturais. Então a gente vai recortando isso e apresentando isso. Isso não precisa estar no título, né? Tem gente que faz aqueles títulos imensos explicando todo o seu recorte. Não precisa, mas ele precisa estar em algum lugar. O lugar é metodologia. Esse é o principal lugar, porque é o lugar onde você apresenta o seu tema e apresenta o seu recorte. Tem gente que coloca isso na introdução. Fica bom também. Aí é ao seu gosto, tá? Mas tem que estar de forma clara. Depois justifica a importância do seu estudo, né? Dentro desse recorte. Por que esse recorte ele é importante? Ou seja, fazendo a pergunta que você resolveu fazer, ela vai servir para quê? Então, por exemplo, a minha outra orientanda quer saber como é que se pode melhorar o atendimento em recepção hospitalar, né? Ela vai fazer um recorte, hospital da rede pública no Rio de Janeiro, enfim, né? Mas bom, para que serve, né? Qual a importância desse seu estudo? Então esse seu estudo ele vai servir para adicionar literatura, normalmente, que não tem muita coisa sobre isso. Então vai criar algumas dicas, algumas hipóteses, talvez, ou algumas propostas, algumas proposições, algumas categorias de análise. Mas ele também pode servir para os próprios funcionários, porque os funcionários vão se sentir talvez melhores, mais satisfeitos no trabalho, mais motivados, se eles souberem formas melhores de lidar com a situação. Ou você pode identificar que o atendimento é ruim porque os funcionários, por exemplo, não têm condições ideais de trabalho. Então você sugere condições melhores de trabalho para eles, né, na sua pesquisa, e isso pode melhorar a condição futura se for implementado. A gente sempre espera que seja, né? Pode melhorar para os usuários, porque os usuários vão, né, se beneficiar, nesse caso diretamente, com um serviço melhor, caso os seus achados sejam implementados. Então, assim, nesse caso é uma pesquisa com aplicações diretas e bastante práticas. Nem todas as pesquisas têm aplicações diretas e bastante práticas. Por exemplo, a Márcia está pesquisando em relação à motivação das pessoas a partir dos 45 anos retornarem à faculdade, principalmente nos cursos de turismo e hotelaria. Bom, talvez isso não tenha uma aplicação tão imediata, por exemplo, melhorar o atendimento na recepção hoteleira, hospitalar. Mas concorda que as pessoas vão entender melhor esse público, né? E aí, por exemplo, os professores das universidades, os cursos, tanto de universidades públicas quanto particulares, vão entender melhor qual é essa demanda, por que essas pessoas estão retornando à universidade. E imagina, por exemplo, se a gente descobre que essas pessoas estão retornando à universidade porque tem dinheiro para investir, já tem expertise e know-how em alguma outra área qualquer e querem migrar de área. Olha que legal, a gente pode aproveitar a partir daí e modificar um pouco a estrutura pedagógica dos nossos cursos, aproveitando essa oportunidade que algumas pessoas que querem realmente investir no setor e que quando saírem podem investir e podem voltar a conversar, porque já tem uma ligação mais direta, são nossos alunos, são nossos ex-alunos, e conhecem os professores e podem conversar melhor com a faculdade, trazendo os problemas do mercado, e a gente pode oferecer pesquisas e que façam soluções dessa vez mais aplicadas ao mercado, né? Mas eu falando isso até parece que eu acho que se deve justificar toda a pesquisa científica em função da aplicação prática. Não é. Eu mesmo fiz muitos ensaios teóricos, né? Então a teoria pela teoria é importante, né? A beleza pela beleza é importante, a justiça pela justiça é importante. Tem coisas que são fins em si, né? E que são importantes por si só.
Então, melhorar a teoria não é pouca coisa. Às vezes a gente acha que é estudos mais práticos, às vezes estudos mais práticos e mais aplicados, eles são estudos também mais frugazes, mais superficiais, porque por mais que eles sejam aplicados e a empresa consiga um resultado muito legal com aquela aplicação e a sociedade também se beneficie porque tem um serviço melhor, por exemplo, no sistema público de saúde, enfim, mas aquele seu instrumental que você criou, sua ferramenta, ela pode logo passar da validade, sabe? A sociedade muda e ela não funciona mais tão bem. Enquanto que uma boa teoria, bom, a gente continua estudando Platão, né, 300 anos antes de Cristo, então nem sempre uma aplicação prática é a única justificativa, então não fique preocupado se você acha que seu trabalho não tem uma aplicação tão imediata. Ela ter ou não ter são boas justificativas, né? Então, sempre que possível, a gente vai oferecer algumas justificativas no sentido de para que seu trabalho pode melhorar. Então, no caso, a ciência, a teoria, o estudo das coisas, a compreensão dos fatos que você está estudando, aí uma aplicação prática em que pode ajudar no mercado, em que pode ajudar para a sociedade, né? E aí depois você apresenta claramente com destaque a questão a ser abordada, que essa você já tem que ter, né, de antemão. Se necessário, e sempre você define os termos que você está usando na pergunta. Então, se eu estou usando assédio moral e sexual na recepção e na governança, então eu tenho que definir o quê? Tenho que definir assédio moral, assédio sexual, recepção e governança hoteleira. Eu tenho que definir. Isso não quer dizer falar um tratado assim desde os primórdios, na época medieval, nos primeiros castelos. Não é histórico, não é um tratado completo disso, não. Mas é definir, olha, recepção hoteleira, para tal autor é isso, para tal autor é aquilo, eu vou ficar com essa definição. Assédio moral. Para tal autor é isso, para tal autor é aquilo, eu vou ficar com essa definição. Então você coloca alguns para conversar e decide com que definição você vai trabalhar o seu trabalho. Porque nas ciências sociais a gente tem isso, né? A gente tem palavras que têm várias definições. E a gente justifica para o leitor por que a gente está usando uma e não outra, tá? Se você acha que as suas coisas para definição ruins, imagina cultura, né? Cultura, amor, né? Então sempre tem definições piores. Não se preocupem que recepção, assédio, está tranquilo. Né? Apresente claramente os objetivos, né, a serem cumpridos, né, da pesquisa, né, os objetivos gerais e específicos. Os específicos, na verdade, já são os passos que você vai dar em geral para chegar até onde você quer, né? O que a gente vai chamar de design de pesquisa, o desenho da sua pesquisa. Então, você deve definir aí também, né, não só o tema, mas o objeto de pesquisa. E aí tem umas que são super fáceis e tem umas que são difíceis. Às vezes o objeto é a mesma coisa que o tema, às vezes não é. Nas ciências sociais a gente tem disso, e tem que pensar assim profundamente. E aí você que é pesquisador tem que pensar profundamente, né? Qual é o seu objeto de pesquisa, né? O objeto de pesquisa é o que você está olhando, né? O que você quer de fato pesquisar, porque às vezes a gente tem uma pergunta grande e tal, e se perde, mas eu estou pesquisando uma coisa ou outra, né? E aí o aluno se perde porque não consegue fazer o referencial teórico. Por quê? Porque ele não sabe bem qual é o objeto de pesquisa dele. Então, por exemplo, Márcia, qual é o objeto de pesquisa da Márcia, né? É a motivação dos alunos com mais de 45 anos para entrarem no curso de hotelaria e de turismo. É a motivação desse perfil, né? Esse é o objeto de pesquisa, certo? Então não são as dificuldades que ele enfrenta, não são... Enfim, se forem, a gente tem que desenhar de novo outra pergunta, né? Então, da Kézia, qual é o objeto de pesquisa da Kézia? Vamos lá. Ela está estudando recepção hospitalar. Então, melhoria no atendimento na recepção hospitalar.
Então, o objeto de pesquisa, né, melhoria, é atendimento em recepção hospitalar. É o objeto de pesquisa dela. Às vezes, o objeto de pesquisa é mais fácil, né? Nas ciências biológicas, bom, estou estudando as dicotiledôneas, né? Então, as pessoas sabem, não tem, não tem dificuldade em achar esse objeto de pesquisa, né? Estou estudando a alface, né? A alface todo mundo enxerga, é fácil, todo mundo sabe o que é, dá para desenhar, botar foto, né? E aí o atendimento na recepção hospitalar não é tão fácil, né? A gente não consegue colocar foto do atendimento, a gente até consegue colocar foto da recepção, né? Então, por exemplo, na engenharia, né? Construções de prédios de mais de 3 andares com ferro fundido, sei lá, eu inventei uma coisa, não sei nem se existe, mas você consegue, né? Transformar isso em maquete, desenho, enfim, né? Foto. A gente não consegue nas ciências sociais em geral, né? Às vezes consegue, né? A vestimenta dos alunos universitários na atualidade. Eu posso botar a foto, porque a vestimenta é uma coisa concreta. E isso pode ser um objeto de pesquisa na ciência social, né? Mas no nosso caso não é. Então, está faltando da Lívia, né? Qual é o objeto de pesquisa da Lívia, né? Então, é o assédio moral e sexual. Na verdade não, né? A gente formulou diferente a pergunta, então na verdade não é esse. Porque a gente formulou a pergunta assim: quais são os limites éticos para o bom atendimento em recepção e governança, né? Então, mas ela quer estudar, né, o objeto, né? Na verdade, o objeto de estudo dela é assédio moral e sexual em hotelaria, né? Mas aí a gente optou por fazer um recorte a partir de quê? A partir do que a gente conseguia desenvolver melhor o tema, né? Então a gente fez esse recorte de estudar assédio moral e sexual na hotelaria a partir de um limite do que o atendimento pode ser. Então vejam que nesse caso não foi tão óbvio, não tá na pergunta da pesquisa direto o objeto. No caso da Kézia, que é um estudo super parecido, tá na pergunta o objeto. Então depende do que você quer estudar, né? O objeto do seu estudo é o que você quer estudar. E a pergunta ele tem que te permitir ver de algum ponto de vista o seu objeto. Às vezes é mais fácil, às vezes não é tão fácil delimitar. Você tem que apresentar as variáveis envolvidas, mas só se pertinente, né? No nosso caso, como a gente vai estudar, optou pela natureza das perguntas que as meninas fizeram, que as pesquisadoras fizeram, a gente vai fazer estudo qualitativo e análise crítica, né? Análise de discurso. Então, a gente não vai seguir a linha positivista. Então, a gente não tem variáveis, né? A gente tem construtos, né? Então, é um pouquinho diferente, certo? Mas a gente tem que definir, né? Então, por exemplo, tem que definir o que é o público de terceira, na verdade não é terceira idade mais, né? A gente estava falando nisso, mas na verdade a gente baixou para 45 anos, então tem que definir o que é esse público, tem que definir o que é essa volta à universidade, o que isso significa, enfim. E a gente vai ter que definir alguns termos aí, né? Que a gente vai entender como construtos e não como variáveis. A gente vai definir o que é um bom atendimento na recepção, então essas coisas a gente precisa definir. O que faz a recepção, enfim. A gente tem que indicar agora, e isso tem que estar na metodologia, que é muito mais importante, de novo, do que dizer se é um estudo experimental, se é quali-quant, se é em profundidade. Muito mais importante do que dizer esses nomes é dizer o seguinte: qual é o objeto, qual é a pergunta e quais são meus sujeitos de pesquisa, ou seja, quais são as pessoas que eu resolvi entrevistar, ou que eu resolvi investigar, ou que eu resolvi observar, ou questionar, enfim, né? Então, e por que eu escolhi esses sujeitos, né? De novo, a resposta sempre tem que ser mais ou menos a mesma, porque eles vão me ajudar a responder minha pergunta, porque senão eu não perguntaria para eles, não perderia meu tempo, nem o tempo deles com isso, né? Então, a gente vai ter que falar quais são os nossos sujeitos. Então, por exemplo, no caso da Márcia, é fácil. Ela só vai entrevistar pessoas com mais de 45. Mas, qual é o recorte?
pessoas com mais de 45 que ingressaram no curso de turismo ou de hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Então esse é o recorte dela, ela vai explicar por quê. O recorte vai ser por conveniência. Na monografia, na graduação, a gente normalmente aceita esse recorte, porque a gente sabe que não tem dinheiro. Porque o bom seria, mas você eu gostaria que a gente tivesse dinheiro e tempo para viajar por várias universidades, né, federais e perguntar para todas as pessoas. Mas a gente não pode fazer isso, não tem condições, não tem recurso, então a gente vai justificar por conveniência. Por conveniência não é uma justificativa muito bem aceita no mestrado, muito embora a gente também tenha limitação de recursos, de tempo, mas na graduação eu acho que é bem razoável que o aluno responda isso, né? Mas tem que ter uma justificativa também do porquê que aquelas pessoas são importantes para responder a tua pergunta e por que tu acha que é importante. Então, no caso da Márcia, ela vai ter que justificar mais por que ela acha que esse público ele é mais interessante. Quer dizer, porque a universidade, assim, via de regra, ela tá construída para aqueles que saem do 9º ano agora, né? Não, do segundo grau, do segundo grau, né? Então, que são pessoas mais novas e que depois vão ter uma primeira formação técnica, né? Se não fizeram um curso técnico antes e vão ingressar no mercado de trabalho. Mas aí, de repente, recebe um público que é diferente, que não foi... que talvez as práticas pedagógicas, o plano, a proposta de egressos, talvez não tenha sido desenhado para esse perfil de público, né? Então, ela deve justificar seguindo esse caminho. No caso da Késia, por exemplo, né? Ela vai entrevistar quem, né? Ela vai precisar decidir se ela vai entrevistar alguns pacientes ou não. Em que interfere isso? Bom, se ela, por exemplo, decidir fazer num lugar em que seja emergência, tendo só emergência, você concorda que uma pessoa que entra no hospital sangrando, baleada, ela não vai parar para te responder um questionário, né? Ou uma entrevista, né? Não vai. Então, assim, se fosse o caso, se a Kézia fosse entrevistar esse tipo de público, não dava para entrevistar os pacientes, por exemplo. Mas como ela vai fazer entrevista em um lugar que pessoas vão aguardar para fazer exames, por exemplo, então as pessoas já vão estar ali sentadas, não estão em situação crítica, precisando de atendimento emergencial, normalmente, né? E ela tem um tempo, ela tem condições de aplicar essas entrevistas. Então, ela vai tentar. É um pouco ousado, a gente sabe que é um pouco difícil, mas pesquisa é assim. Então, ela vai tentar. Então, um dos sujeitos dela são os clientes ou os pacientes, então isso ela também vai ter que definir, porque isso implica seguir uma linha ou outra metodológica, né? Vou usar cliente ou vou usar paciente, né? E aí, aí ela vai definir e vai entrevistar essas pessoas, vai entrevistar os acompanhantes, né? Enfim, pessoas que ela vai entrevistar, ou seja, outro sujeito, né? Que pode ter perguntas diferentes e perguntas similares, são os próprios atendentes, né? Quem atende ali, quem está na recepção hoteleira, né? Outro sujeito que ela pode entrevistar é quem são os gestores desses atendentes, né? E aí ela pode de repente querer entrevistar a segurança, enfim, aí a gente tem que pensar e justificar porque vai entrevistar ou porque não vai algum desses sujeitos, né? E aí depois a gente deve indicar qual é o método de coleta de dados, ou seja, eu vou coletar dados com esses sujeitos, mas de que forma eu vou coletar os dados, né? Então, eu sugiro, a gente decidiu com as minhas orientadas nessas pesquisas, que nós vamos coletar dados com entrevistas, e eu acredito que as entrevistas serão todas semi-estruturadas, mas elas podem ser estruturadas, e com observação. Então, nós vamos ter 2 métodos de coleta de dados. Existem vários, vocês podem procurar na literatura, nós vamos usar 2, né? Nós temos observação, que é feita com notas de campo, a gente vai com o caderninho e anota tudo que a gente acha, e as entrevistas, né? E depois a gente também precisa indicar na metodologia qual é o método de análise desses dados. Então, por exemplo, nós temos 2 naturezas de dados. Todas as 2 são dados de natureza qualitativa. Percebam que mesmo dados de natureza qualitativa podem ser analisados com métodos
quantitativos, ou seja, eu tenho palavras, mas eu analiso contando as palavras. Por exemplo, é o clássica análise de conteúdo, né? No nosso caso, nós vamos fazer a análise qualitativa também. Então, nós temos dados qualitativos, observação. Vejam, pode ser foto, pode ser filmagem, pode ser outros tipos de dados, né? Eu acho que as meninas, algumas, a Márcia, por exemplo, vai ter dados de outras fontes, né? Dados secundários, ou seja, levantamentos que outro professor fez, de quantas pessoas, enfim. Então, isso são dados também. Quem tiver tem que colocar, né? Se a gente tem dados de documentos, por exemplo, a Nívia vai ter, porque ela tem a missão, a visão da empresa, são dados de um documento da organização. Então, ela tem 3 fontes de dados. Documento, observação e entrevista, tá? Aí vocês têm que pensar em quantas fontes de dados vocês têm. E aí, método de análise. Nós vamos optar pelo método de análise de discurso. É um método interpretativista, né? É um método que exige muito do pesquisador, mas eu confio nas minhas alunas e a gente vai fazer isso. Muito obrigada, até mais.